Muito bem, amigos, estamos mais uma vez com o programa Rola Bola. Temos mais um convidado especial para entrevista, para a gente falar de Copa Norte, falar de futebol de Uraí e falar da partida de último domingo, último jogo entre Uraí e Abatiá. Vitória de Uraí por 4-1 na Copa Norte em cima de Abatiá. Lembrando, Copa Norte é uma mistura de Amunop e Amunop, são 16 cidades, 16 equipes, e a chave de Uraí tem líder Ibaiti, Uraí segundo, terceiro Nova Fátima e quarto Abatiá. É a Copa Norte. E o convidado hoje especial é o Edinho aqui no programa Rola Bola. Inclusive passa a bola para ele segurar. Edinho, é um prazer receber aí. Eu gostaria primeiro de saber, o menino Edinho, quando é que começou a jogar? Me recordo, parece que é pela equipe do Vila Nova, ainda que categoria de base, Edinho? Boa tarde. Boa tarde, Kim. Boa tarde, Cida. Obrigado pelo convite. Foi ali, acho que 14 anos, 13, não me recordo muito bem, né? Tinha aquele Intervilas, né? E eu lembro que o primeiro eu era muito novo, acho que tinha 11 anos. Eu não participei, mas ia com meu pai lá. Meu pai ajudava o time com o Sandro lá, que é meu primo. E tinha o time da Vila Nova, molecada da Vila, sempre observava e depois eu tive a oportunidade de jogar um. E era muito bom, né? Edinho, só lembrando que é um campeonato que esse que você está dizendo foi por volta do ano 2000, tínhamos 7 vilas na cidade participando, dividido em equipe, e você, como disse, ainda era muito novo no primeiro ano, mas já estava no grupo. Era um grupo que, além dos amigos da Vila Nova, ainda tinha a própria família, o pai, o primo, todos defendendo aquele bairro na ocasião. Isso, era baseado mesmo na molecada da Vila. Tinha o pessoal ali do Centro Social, que na época eu não me lembro o nome, mas era o Amarildo, tinha um time, tinha o time do Alto Posto Silva, né? Se não me engano, não lembro o nome também. O pessoal da Popular. Então era bem bacana, era gostoso, movimentava a cidade. Perfeitamente. E de lá para cá o Edinho disputou por equipes como Pica-Pau, Casa do Pastel, Padaria São Isabel e muitas outras. Edinho, eu não recordo direito, Edinho tem algum título da primeira divisão, que é a divisão especial em Uraí? Salvo engano, tem um título de que não me recordo em qual ano que foi, mas tem um. Edinho, a gente geralmente faz essa pergunta, até essa colocação, porque eu lamento profundamente jogadores como você, já aí 30 e pouquinho, de ter aí 6 anos sem futebol e você é um daqueles que acaba sendo prejudicado, poderia ter conquista de títulos de primeira divisão. Lógico, a gente 6 anos sem futebol de campo, o último campeonato acho que parou por conta da pandemia, né, 2021, ali não pôde terminar e a partir dali o campo ficou parado. É lamentável, sim, é triste, mas faz parte, né? E voltando a falar da Copa Norte, dessa vitória de domingo, e entre os jogadores da equipe de Uraí, 20 e poucos jogadores convocados, o Edinho, e por sinal é um daqueles jogadores que o técnico Creito Piccolotto confia bastante, Edinho. Então, eu tive a oportunidade de jogar com o Creito no CSU, né? Fomos campeão no Suíço. E a gente tem uma amizade muito boa. Quando ele fez o convite, ele falou do projeto que tinha para o futebol de campo, que contava com a gente, fiquei contente. E da mesma forma que ele confia na gente, a gente confia também no trabalho dele e a forma que ele está tocando o time ali na Copa Norte. E domingo último, o Uraí acabou jogando, não em casa, jogando fora, porque os jogos estão sendo em Leópolis. O jogo, por sinal, não terminou. A arbitragem não agradou nenhuma equipe, nem a outra, nessa vitória de Uraí sobre Abatiá? Eu acredito que a arbitragem teve alguns momentos ali que ela ficou um pouco confusa, principalmente o árbitro, né? Acho que o Eduardo. Mas eu acho que não atrapalhou o resultado final do jogo, né? Teve o lance das expulsões ali, que ficou muito claro, expulsou 2 de cada lado e conforme o desfecho da confusão ali aconteceu, eles mereciam mesmo, eu concordo com as expulsões, até para o bom andamento do jogo. Mas infelizmente depois ali, quando a gente fizemos o 4º gol, ele optou por parar a partida e encerrar ela daquela forma ali. Ele entendeu daquela forma e a gente respeita. Perfeito, a gente inclusive está esperando o término da súmula dele, ver o que ele alegou. Mas falando dessa chave, onde o Ibaiti é livre, o Uraí ainda tem um jogo de volta contra o Ibaiti e o jogo último que deverá ser em Abatiá. Porém, antes teremos aí um complemento de terminar essa fase entre Nova Fátima e Abatiá, ou melhor, e Ibaiti, já que Ibaiti no último domingo teve a sua semifinal
E aí, esse jogo aí, o pessoal de Uraí deve estar de olho, já que interessa também, né? Com certeza. Ibaiti e Nova Fátima são grandes equipes, né? Vêm jogando futebol de campo há um bom tempo, eles têm uma constância. Fizemos um bom jogo contra Nova Fátima no retorno, ganhamos de 2-0. Contra Ibaiti, o Tiquinho estava lá, pode concordar comigo ou não. Perdemos de 3-2, mas eu acredito que foi um jogo que merecíamos no mínimo um empate. Acredito que jogamos bem, evoluímos bem na partida e tomamos um gol de uma bola que bateu na canela do Johninha e entrou. Um lance de azar mesmo. Mas eu acho que depende só da gente, independente do resultado de Nova Fátima e Ibaiti. Temos 2 jogos ainda contra o Ibaiti, que podemos fazer um bom jogo, e ainda contra a Batiá. E depende só da gente aí buscar a classificação. E falar um pouquinho do grupo, uniu-se algum jogador mais experiência com jovem. Isso também é importante, já que para quem está 6 anos sem futebol e não estamos jogando na nossa cidade, onde a torcida poderia estar ajudando, essa união aí de jovens e jogadores mais experimentados ajuda bastante. Com certeza, Chiquinho. Eu acho que eu sou o mais velho da equipe. Tem eu, o Gustavo Ramos, que também já está no veterano. O Thiago Teleceno, apesar de não tão velho, é muito experiente em rodar. Mas eu vejo que temos um grupo muito bom, um time jovem. A grande maioria, apesar de jovem, já é bem rodado no futebol de salão, ou no suíço que seja. É uma molecada que chama a responsabilidade do jogo. Você pega o Antônio, o próprio Samuel, são meninos jovens que chamam a responsabilidade e jogam muito bem. E a gente vê que a gente tem uma força muito grande nas substituições. Quando o Cleito mexe, a molecada entra com vontade, o nosso time consegue impor uma velocidade no jogo e num momento que às vezes as outras equipes também já estão cansadas. Depois de 2 derrotas, 2 vitórias seguidas, Edinho acredita que essa equipe de Uraí ainda vai se classificar dentro dessa competição, brigar por lugar mais alto? Temos 6 pontos ainda para jogar, Tiquinho. Eu acho que evoluímos muito jogo a jogo, desde o primeiro jogo contra Nova Fátima. Os primeiros 15 minutos foram difíceis, depois conseguimos controlar o jogo. Poderíamos ter saído com 2-2, perdemos um pênalti. Então a gente está numa evolução constante e acredito que dá sim. Independente se vamos jogar ou não em Uraí, o estádio não termina. E aí a esperança é que volte também os campeonatos municipais, então, né, Tim? Sim, com certeza. Acho que a gente, como quem gosta do esporte, tem que cobrar os campeonatos municipais, independente se é campo, suíço ou salão. Tem que estar tendo, né, pra a gente poder estar jogando. Os mais jovens estão aparecendo, a gente vê uma geração boa aparecendo, né, uma molecada muito boa. Quanto ao campo jogar aqui, lógico que todos gostaríamos, né. Quando foi iniciar, sabíamos que não poderíamos jogar aqui, que precisaríamos jogar em outra cidade, e o grupo aceitou isso muito bem. Então a gente tem essa cobrança porque tem um projeto de ter outros campeonatos e tudo mais, então a gente espera que no próximo o campo esteja pronto. Muito bem, para finalizar, Edinho, então, acreditando que a equipe ainda possa buscar a classificação? Com certeza, Tiquinho. Se Deus quiser, vamos buscar a classificação, você vai estar lá com a gente e vamos para cima. Muito bem, estamos aí então com o Edinho, que nos cedeu essa entrevista, lateral direito experiente da Seleção Amadora de Uraí.